Olá, eu bambinos! Mais um vídeo, aproveitando que a gente já tá nesse mês de novembro. Então vamos falar de novo sobre antinegritude e negritude e amarelos, porque nunca é demais. Buenos dias, children! Dia 20 de novembro vai acontecer, como todo ano, desde 2003, o Dia da Consciência Negra. Pra variar, no dia 20 de novembro, como todo ano desde 2003, vai aparecer aquela imagem maravilhosa do Morgan Freeman dizendo o seguinte: o dia em que nós pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo desaparece. Não. Enfim. Tem toda uma história de como o Morgan Freeman falou isso, que não era exatamente isso numa entrevista, ele queria dizer outras coisas. Enfim, o que importa vai aparecer uma imagem com fundo branco, Morgan Freeman em preto e branco, com esses seguintes dizeres, que vai circular por todo o grupo de WhatsApp que a gente vir, e isso tem um efeito na vida de pessoas, e tanto faz o que o Morgan Freeman disse em 2003, porque o que vai gerar a consequência e a carga emocional de lidar com isso é essa montagem tosca do WhatsApp. Enfim. Vamos lá. Se a gente parar de falar sobre consciência negra, amarela ou branca, o racismo desaparece. Se a gente parar de falar sobre gays, a homofobia desaparece. Se a gente parar de falar sobre o sol desaparece, tá ligado? Não faz sentido. Então, a maneira de lidar com racismo não vai ser parando de falar sobre racismo. A maneira de falar sobre raça não é apagando o debate que a gente vai conseguir fazer com que o racismo desapareça. Isso é só muito raso, muito vago, é impossível. O que acontece com esse feriado? Teve um grupo do Rio Grande do Sul, militante, que chegou com essa proposta de fazer um dia da consciência negra. Um dia proposto para ser esse dia, que se fosse pensar em discriminação, em racismo estrutural, em genocídio da população negra, era o dia 13 de maio, que foi o dia que a princesa Isabel assinou a abolição. Mas isso foi descartado muito rápido porque esse dia da abolição a gente sabe que não é uma grande bondade de uma princesa monarca branca que vai fazer um favor para a negritude escravizada brasileira. O dia de luta é realmente o dia 20 de novembro, que é o dia da morte do Zumbi dos Palmares, que foi uma das pessoas pretas libertas que mais lutou pelo fim da escravidão dos povos negros aqui no Brasil. Então, é um dia de luta, e se a gente for pensar no calendário de feriados do Brasil, é um dos poucos feriados que a gente tem que não é dedicado à religião católica, então acho que isso é muito importante num país laico, com uma grande maioria de população negra. Então, outro debate que a gente vai propor a gente tem, sei lá, o dia da imigração japonesa, que é todo celebrado, tem a cultura, e pipoca em várias cidades, e uau, como a cultura japonesa é rica. E o dia da imigração judaica, e o dia da imigração italiana, e tal celebração pela cultura helênica e croata, enfim, o negócio vai muito longe. A gente tem um dia da consciência negra justamente porque o povo negro não foi trazido no Brasil por imigração. Foi basicamente um sequestro e um tráfico. A gente sabe como isso aconteceu. É impossível ter um dia de imigração negra no Brasil, de um povo não originário que veio pra cá sequestrado. Então, um dia de luta é muito importante. E questionar a validade desse dia, questionar o porquê ele existe, é basicamente perpetuar um racismo, querer apagar essa história absurda de genocídio ao povo preto, essa pouca conquista que a gente tem, que é um dia de 365 dedicado a pensar exatamente sobre isso, é muito opressivo, é muito racista. Então, um dia da consciência negra é necessário justamente pra gente ter um pouco de justiça com a história da negritude no Brasil. Voltando a Morgan Freeman, por que a gente não tem um dia da consciência branca, um dia da consciência amarela? A gente precisa parar de pensar sobre isso. Bom, nas cidades que isso é um feriado, que isso é decretado como feriado, um dia que não vai ter gente precisando trabalhar, é um dia que se abre um leque de oportunidade para você justamente entrar nesse lugar de discussão da negritude no Brasil. Então, se você tem o seu horário de trabalho das 8 às 18 livre, por que não colar em algum dos 1000 eventos organizados pela negritude militante do Brasil? Por que não estar nesses lugares e tirar esse dia que já é dedicado a isso para aprender um pouco mais sobre o processo de luta da população negra no Brasil? E querer tirar esse feriado é você tirar essa oportunidade também
de pessoas trabalhadoras que têm vários direitos alienados pela obrigação que o trabalho vai te fazer de trabalhar de domingo a domingo com escalas absurdas e ter um dia de feriado para isso, para você poder estudar sobre a negritude no Brasil, também é um ataque à classe trabalhadora, negra, pobre, que não consegue frequentar outros espaços de militância, de poder estar, de poder conhecer a própria história. Por que é importante amarelos estarem nesse debate do Dia da Consciência Negra? A gente tenta fazer uma luta para conscientizar, para acabar com microagressões, para acabar com xenofobia, mas ela não se compara ao que é essa violência contra a negritude no Brasil. Então, assim, consciência amarela? Não. E aí, então eu sou amarela, não tem nada a ver com o Dia da Consciência Negra. Também não. Se a gente for parar pra pensar nesse lugar de... O que a Djamila Ribeiro vai sistematizar e organizar no livro como que é lugar de fala. E aí vem o amarelo e vai ouvir qualquer coisa racista nesse dia e vai dizer: mas eu não vou falar nada sobre isso, porque como eu não sou negro, eu não tenho lugar de fala, então é melhor eu ficar quieto. Não fica quieto diante de racismo. O lugar de fala não é uma regrinha da militância disso. Se você não é negro, você não pode falar sobre antinegritude. Racismo, antinegritude, não é um problema de pessoas negras. Quem comete o racismo não são as pessoas negras, são as pessoas não negras, são amarelos, são brancos, enfim. Então isso também é um problema nosso. Racismo é um problema nosso, porque quem comete o racismo somos nós. Então a gente tem que tomar partido nisso, a gente não pode ficar quieto ouvindo qualquer coisa racista, porque não é o nosso lugar de fala. O que a Djamila vai sistematizar é todo mundo, absolutamente todo mundo numa sociedade tem o seu lugar de fala. Porque o que é lugar de fala? É entender o lugar que você ocupa numa estrutura social. Então, se o seu lugar amarelo é o de descendente de imigrantes, de classe média, classe baixa, elite, hétero, gay, trans, cis, é você exatamente entender em que lugar você tá nesse emaranhado de privilégios e opressões e falar a partir daí. Então você, como amarelo, consegue falar da sua vivência como amarelo e você tem a sua visão a partir desse racismo. Eu, como amarela, posso falar de a negritude que eu vejo, a antinegritude que eu vejo na minha família, que vai ser diferente do ponto de vista que a pessoa negra da minha família vai ter sobre o racismo. Então, esse ponto de vista que eu tenho, ele também é válido. Ele vai partir de um lugar. Ele não é falar pela pessoa negra, mas ele é falar da sua perspectiva sobre esse mesmo assunto. E eu, como amarela, o que eu posso fazer sobre isso? Eu posso dar minha perspectiva sobre isso. Eu posso ecoar a voz de uma pessoa negra, a voz de uma militância negra para outros lugares. Porque se o racismo é um problema estrutural, se o racismo é um problema de pessoas não negras, eu preciso informar as pessoas não negras sobre isso ser um problema nosso também. Então, eu vou estudar o que a negritude, o que o movimento negro brasileiro tem a dizer e ecoar isso para outros lugares. Não pode ser só a negritude brasileira que vai falar sobre isso. Ela precisa ter aliados, ela precisa ter esses ecos de voz para conseguir chegar numa sociedade como um todo. Existem lugares que a negritude brasileira não acessa na nossa sociedade. Então, sei lá, por exemplo, um Bunkyo, uma associação de japoneses, que a gente sabe que às vezes tem um clube, uma categoria de atletismo, de xadrez, de qualquer coisa japonesa, assim, que só vai aceitar os descendentes de japoneses. Por que não falar sobre isso lá? Por que não trazer esse debate pra lá? Na hora que a gente consegue sair do lugar de conforto, na hora que a gente consegue quebrar essa ruptura, essa harmonia de que tá tudo certo, não existem opressões, é quando a gente realmente vai conseguir criar brecha pra existir uma discussão, pra existir esse enxergar o racismo. E a gente não consegue confrontar o que a gente não denomina. A gente não consegue lutar contra o que a gente não enxerga. Então, localizar exatamente onde está esse racismo, quem é a pessoa que está emitindo esse racismo, como ele foi internalizado, é importante justamente para acabar com essas bases, para quebrar essas bases de onde o racismo se fundamenta. Então, não é a gente parar de falar de racismo que o racismo vai acabar. É justamente quando a gente conversa sobre racismo, quando a gente identifica o racismo, que a gente vai ter condições, instrumentos de poder quebrá-lo. Meninas, não sei se tá focando. Tá focando, meninas? Meninas, no caso, Kiko. Enfim. Um jeito também de fazer parte de uma luta antirracista e aproveitar esse Dia da Consciência Negra é leituras, conhecer coisas, aproveitar o feriado para
Não ficar na sua casa jogado no sofá assistindo Friends, tá ligado? Mas tentando pegar o gancho de todas essas discussões e se educar de alguma maneira. Aproveitar que é um dia feito pra isso. Então eu trago aqui alguns livros. Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil é da Sueli Carneiro, que é uma das feministas negras que a Angela Davis citou quando ela veio aqui pro Brasil. Que inclusive foi um grande evento, eu acho que vale a pena falar sobre ele, que foi encher um auditório no Ibirapuera num dia de semana com muita gente numa estrutura gigantesca. E ela vira e fala, gente, por que tá todo mundo aqui me venerando como essa figura pop de feminismo negro, quando no Brasil a gente tem feministas como a Sueli Carneiro, como a Lélia Gonzalez. A gente tem que conhecer as referências do próprio país, conhecer as próprias negritudes locais, que são mulheres, são feministas incríveis, que são menos conhecidas do que eu, Angela Davis. Então procurem saber também sobre mulheres feministas brasileiras. Então aqui, Sueli Carneiro, maravilhosa. É um livro que vai discutir justamente como os processos de racismo se deram no Brasil. E é muito importante a gente entender justamente que a gente está no sul global, que a gente está numa América Latina, que por mais que tenham coincidências e estruturas racistas que vão se repetir, sei lá, nos Estados Unidos em relação ao Brasil, tem muita coisa que é muito própria daqui. Então, estudar essas especificidades é a gente poder se empoderar com informação para lutar contra o que nos oprime geograficamente, localmente, como a América Latina brasileira, sul-global, periférica. Então, importante ler escritoras locais, nacionais. Tatiana Nascimento, que tem esse livrinho que chama Quilombismo Literário, que é muito foda, é uma sapatão preta pensando justamente nessa junção de palavras que é o queer e o quilombo. Então, como a resistência negra vai se colocar como esse lugar que não é de um LGBT europeu, não é de um queer que foi cunhado na Inglaterra. É de uma noção de LGBT que é decolonial, que é de orixás que mudam de gênero, que tem essa fluidez de gênero, que tem relações bissexuais, que são de toda essa construção de gênero que foge a esse gênero europeu, mas que é nativo, é originário, é de outra potência. Mas aproveitar esse 20 de novembro e, por exemplo, levar crianças em peças legais. Esse aqui é O Pequeno Príncipe Preto, o catálogozinho da peça, que é maravilhosa, de um ator que ouviu quando era pequeno e foi fazer uma peça no teatro da professora, que ele nunca poderia ser o Pequeno Príncipe, porque o Pequeno Príncipe ele era branco, do olho azul e do cabelo loiro. Então, anos depois, o que acontece? Uma montagem incrível dessa peça que tá rodando São Paulo, não só São Paulo, acho que ela tá rodando o Brasil, que vai colocar um pequeno príncipe preto, um príncipe negro, dentro desse imaginário infantil, que é todo permeado por figuras brancas. Tentem levar crianças e famílias em lugares. Aproveitem esse feriado para fazer não só um passeio de família, mas um passeio de família com algum tipo de consciência negra. E, por último, esse livro aqui, que é O Fogo no Mato, Ciência Encantada das Macumbas. Ele é do Luiz Rufino e do Luiz Antônio Simas, que fizeram toda uma pesquisa acadêmica sobre como é possível descolonizar o contexto das histórias, as pedagogias da escola. Então eles vão usar toda uma ideia de Exu como essa fonte vital de energia que vai permear o aprendizado de todo mundo, não só das crianças negras, não só das crianças indígenas, mas aí eu acho que ele é bem potente para crianças imigrantes, crianças asiáticas também, porque ele vai não só pensar no foco branco na hora que você vai passar um aprendizado para uma criança, mas em como todo mundo tem alguma coisa para contribuir e como a aprendizagem ela é essa coisa que é vital, é vida, é em todas as relações, é no cotidiano, não é só na escola com essa referência de Europa que a gente aprende, mas é nas encruzilhadas, onde esses caminhos se entroncam, onde esses caminhos encontram várias possibilidades, e é nessas várias possibilidades que a educação vai morar, que a pedagogia vai morar. Então, aproveitar esse 20 de novembro para conhecer outras perspectivas. Acho que é isso que eu tinha pra dizer por hoje. Ai. Então, seguidores, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, deem um like no vídeo e ativem o sininho.